Olá, olá, meus irmãos, a graça e a paz seja com você. Que alegria no nosso coração poder estar juntos aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado você que é inscrito no canal, você que não é, peço a você que faça a sua inscrição, ajude-nos a alcançar aí mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos também com seus amigos, com seus irmãos aí da igreja. Uma vinhetinha rapidinho e eu continuo com você, iniciando aqui a nossa quarta aula dentro desse trimestre, onde nós estamos aprendendo aqui alguns princípios de Deus para enfrentarmos os tempos de crise, como esse que nós estamos e outros que poderão vir após este também. A nossa vida é assim, não existe nenhuma vitória sem que haja uma peleja. Então, de lutas e vitórias, nós vamos seguindo a nossa vida, servindo ao Senhor com alegria. Continuo depois dessa vinheta rapidinho, pouquíssimos segundos. Lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. É o tema desta lição que nós estaremos aprendendo mais alguns princípios da palavra de Deus para nós vivermos os tempos de crise. Dessa vez, em meio às perseguições que estamos sujeitos a enfrentar. Neemias capítulo 4 e o versículo 6 é o textuário desta lição. Vamos lá conferir o que diz o texto. Assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática desta lição, o autor colocou que se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Alguém tem dúvidas disso? Nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida e, com certeza, todas as astutas ciladas, a resistência de Satanás, as armadilhas que ele faz contra nós irão cair por terra. Precisamos confiar em Deus nos momentos difíceis que nós estamos atravessando, nos momentos bons também. Em todo tempo, a nossa vida precisa ser de contínua confiança em nosso Deus. Esdras, capítulo de número 4, alguns versículos que seguem, que foi colocado aqui na leitura bíblica, eu não vou citar todas as referências aqui, mas é o capítulo 4 do livro de Esdras, basicamente é o texto que nós estaremos trabalhando nesta lição de hoje, que tem como objetivo mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer toda e qualquer resistência de Satanás. Estudaremos um momento especial na vida do povo de Deus após o exílio babilônico, referente à construção do templo, que era um lugar de adoração e comunhão com Deus Todo-Poderoso. Chegou um determinado momento que o altar estava construído, estava todo restaurado, já havia sacrifício pela expiação do pecado oferecidos ao Senhor, e agora faltava a conclusão da obra em si, que era o templo de uma maneira em geral. Zorobabel, que era o governador, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram agora que enfrentar alguns inimigos tanto de dentro quanto de fora. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, que tinham o objetivo de atrapalhar, de impedir a reconstrução do templo. E isso foi de um problema imenso, de um problema muito grande. O que nós precisamos aprender é que nós não podemos olhar para o inimigo e nem dar atenção às críticas. Na maioria das vezes, o crítico, ele quer nos jogar para baixo, ele quer destruir, ele quer nos desmotivar. Mas nós precisamos olhar firmemente para Jesus, que é quem vai nos fazer, de fato, vencer todos os embates, os problemas da nossa vida, as adversidades. As críticas, às vezes, como eu disse, têm como função, na maioria das vezes, de nos jogar para baixo, de nos fazer desanimar, de nos fazer perder o foco. Nós precisamos ir avante, seguindo a direção que o Senhor tem apontado para nós, e com certeza a bênção dele será na nossa vida de uma maneira
extraordinária. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia conforme estava prescrito na lei de Moisés e esperava agora o momento de iniciar a reconstrução do templo. Vamos começar aqui do antes, da oposição em si. Nós percebemos que os alicerces do templo são lançados, conforme o texto bíblico nos diz, depois que os materiais para a construção chegaram, segundo a concessão feita pelo rei da Pérsia, chamado Ciro, aquele a quem foi despertado o coração por parte de Deus para que viesse fazer algumas coisas pelos judeus, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram então esses alicerces do templo. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas nas mãos, os levitas, filhos de Asaf, todos, e agora com o saltério para louvarem ao Senhor conforme aquilo que a palavra de Deus nos orienta como a instituição feita por Davi, rei de Israel. A reedificação do templo, na verdade, foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, como eu já havia dito, conforme diz Esdras capítulo 1, versículos 1 e 2. O que nós precisamos guardar desse tópico 1 da lição é que os alicerces do templo são reerguidos e o povo celebra o lançamento com reunião solene. Então, o pontapé inicial da construção, ou da reconstrução, que seria a melhor colocação aqui, já havia sido concluído, agora era só continuar a obra conforme a orientação de Deus. Esse é o resumo desse tópico 1 desta lição. Já para o tópico de número 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Nós percebemos uma coisa: quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos, que era a mistura de judeus com outros povos, ganharam aí esse nome de samaritanos, exatamente também pela questão de Samaria, a capital do Reino do Norte. Eles passaram a morar na terra. Estes eram aí, como eu disse, descendentes dessa mistura de gente que o rei da Assíria trouxe para dentro de Israel, e houve aquela mistura de raça, o que era até então proibido por Deus, Depois de terem levado essas 10 tribos, o rei da Síria fez essa mistura toda aí, gerando então uma raça de pagãos que foram ensinados a respeito de Deus, o Deus de Israel, mas também foi ensinado a respeito de outras divindades. Eles cultuavam tudo quanto é tipo de Deus. Então tinha essa mistura aí. Falava que temia a Deus, como você pode ler no texto da nossa leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estamos trabalhando aqui. Eles diziam que temiam a Deus, mas na verdade não temia coisa nenhuma. Eles cultuavam outros deuses também. A maldade dos samaritanos foi de uma forma tão grande que eles enviaram uma carta, escolheram lá líderes, conselheiros entre eles lá, enviaram uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus, como você pode ler nos versículos 12 e 13 do capítulo 4 de Esdras. O conteúdo da carta foi de uma maldade tão grande porque tocaram exatamente naquilo que fazia um bom, ou que faz um bom político, na verdade, se espirrar. Eles disseram que os israelitas ou os judeus deixariam de pagar os impostos e automaticamente então veio aí o embargo da obra, a reconstrução ficou parada, isso por parte de uma calúnia dos samaritanos. Terrivelmente a perseguição houve de uma forma muito grande contra a reconstrução do templo, conforme a orientação que Deus havia dado aos judeus. E é assim mesmo, não é de hoje que as coisas de Deus enfrentam sérios problemas de perseguição, calúnia e coisas que vão misturando no meio do povo de Deus para tentar atrapalhar o projeto que Deus tem para que voltemos a cada dia aos seus princípios e aquilo que Ele quer de cada um de nós. O que você precisa guardar desse tópico 2 aqui da lição é que os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opuseram à reconstrução do templo. Vamos lá para o tópico 3 da lição, como se explica a falta de resistência dos judeus, porque veja bem, pelo embargo da obra, os judeus não resistiram.
eles ficaram aí cerca de 16 anos com a obra parada. 16 anos de embargo, 16 anos, e eles tomaram outros rumos que nós vamos citar aqui de maneira bem panorâmica. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, porque uma ordem dada por uma autoridade superior, que era o imperador, o comandante de todo o império, não poderia ser invalidada por uma ordem inferior. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus foram marcadas pela intervenção de Deus para trazer algum tipo de livramento, abrir algum tipo de porta, até mesmo onde não existia porta. Lembra da travessia do mar? Onde existia porta? Não tinha como escapar. Foi Deus quem criou um escape. Então a história dos israelitas está marcada de intervenção e interferências de Deus para que as coisas acontecem conforme a orientação, conforme a vontade, para abençoar o seu povo e para que o nome de Deus em si seja glorificado. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Nós temos aqui, o autor cita alguns exemplos, da intervenção de Deus em alguns momentos da história dos judeus, como por exemplo, nos dias do rei Ezequias, quando Judá foi cercado pelo rei da Síria e ameaçaram fazer de Judá o que já tinham feito com Israel, que era levá-los cativo. Nessa hora, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido. Um outro exemplo que nós temos também é nos dias do rei Josafá, também ameaçado dessa vez pelos amonitas e também moabitas, e aí o texto vai dizer que eles foram convocados, os israelitas convocados pelo rei Josafá, a fim de pedirem socorro ao Senhor, e Deus lhes atendeu, dando então total vitória, desbaratando, foi a palavra que o autor usou aqui na lição, totalmente os seus inimigos. É assim que Deus faz. O motivo da falta de resistência dos israelitas poderia ter sido também por ordem espiritual. Zorobabel, que era o chefe político do povo judeu, até então, naquele momento, havia confiado na sua própria força, como você pode ler em Zacarias, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Quando as suas próprias forças se esgotaram, ele não teve condição de resistir. Esse é um grande problema, de confiar na nossa própria força, no nosso próprio braço. Nós precisamos confiar no Senhor. É como o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É Ele quem dá o direcionamento, é Ele quem faz de fato a coisa acontecer. Você precisa confiar em Deus, não dá para confiar na sua própria força e nos seus próprios méritos. Uma outra questão aqui também é que Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Novamente, uma referência de Zacarias, capítulo 3 e o versículo também 3. Esse fato tirou toda a autoridade espiritual. Quando o sacerdote, quando o líder, principalmente, está com suas vestes manchadas, todo o prosseguimento da obra de Deus vai ficar comprometida mesmo. É isso que acontece. Já para o quarto e último tópico da lição, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Agora é a hora do inimigo bater palma, Quando as coisas dão errado para nós, é assim que o inimigo e os seus agentes fazem, batem palma. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia, com alegria. Os judeus estavam trabalhando muito entusiasmados, com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus dos céus estava ao lado dos judeus, ajudando-os. Só que agora a construção foi parada. E agora? Como explicar? Onde estava Deus? Essa é a pergunta que muita gente faz quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão errado. Muita gente pergunta: onde é que está Deus? Eu respondo:
Deus continua no mesmo lugar de sempre, no seu trono de glória. Nenhum desastre que acontece à nossa volta significa que Deus perdeu o controle de alguma coisa na história. Alguns desastres que acontecem à nossa volta podem ser por própria vontade de Deus para nos ensinar alguma coisa, porque é bíblico que nós somos provados. Outra coisa, pode acontecer que alguns desastres sejam resultados da nossa própria imprudência. Aqui não era o caso de imprudência, mas era alguma coisa que eles deveriam aprender com esses desafios, a acreditar inteiramente no Senhor e se sentirem totalmente dependentes de Deus, né? A alegria dos samaritanos era de ver agora que a obra tinha sido embargada. Porém, o gozo dos ímpios, a alegria dos ímpios tem pouca duração. Vamos recorrer novamente à história. A alegria dos filisteus quando prenderam Sansão terminou em tragédia. Terminou em tragédia para Sansão também, pela sua desobediência, o resultado das suas más escolhas e más decisões. Nós temos uma outra alegria momentânea do ímpio que foi frustrada, foi dos sacerdotes que compraram Judas para trair Jesus, e com a ressurreição de Jesus 3 dias depois tiveram a sua festa, a sua alegria interrompida. O desânimo dos judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo agora era evidente, porque estavam sendo humilhados, tristes, mas passado algum tempo, o texto vai dizer que eles, não tendo como continuar a construção, eles se acomodaram e não lutaram para continuar a reconstrução do templo. O desânimo, meus irmãos, é uma das armas mais eficientes de Satanás contra nós. Nós não podemos deixar o desânimo tomar conta da nossa vida. Alguns se conformaram com o pensamento de que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo, Ageu 1 e 2. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar às suas próprias casas, Ageu 1 e 9. Ainda outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir com a casa de Deus. Tem muita gente que o desastre para ele é benefício. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, para quem está me assistindo aí atualizado, né? Não sei se você vai assistir daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, daqui a anos, porque o vídeo vai continuar online aí, mas para quem me assiste agora, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo foi assim como uma luva para muita gente. Muita gente que estava esperando um momento de tragédia para contribuir exatamente com o seu desânimo, para se afastar da casa de Deus, para aproveitar a sua vida e virar as costas completamente para as coisas do reino de Deus, não é? Talvez no meio daqueles judeus, alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a direção de Deus, buscassem a orientação de Deus em oração. É bem provável que alguém tenha feito isso, não é? Mas no geral não foi isso que aconteceu. Você precisa guardar desse tópico 4 é que a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Termino dando uma palavra de incentivo a você. Não desanime diante da afronta do inimigo. Não desanime diante do momento em que o inimigo se levanta contra você. Continue avante. Você tem convicção do projeto de Deus na sua vida? Você tem convicção daquilo que Deus está fazendo por você e através de você? Continue avante, não desanime, vai dar certo até o final, porque Deus está com você. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, é o que diz a palavra de Deus. Deus te abençoe abundantemente, fique na graça e na paz. Não se esqueça de inscrever aqui no canal.